Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Qual a diferença entre ter orgulho de ser brasileiro e o ufanismo barato? Qual a diferença em ter autoestima de ser brasileiro ou de nos acharmos um povo incompetente? Pois são estas as perguntas que eu vi desde ontem à noite em textos também no Facebook e tal. A partir de uma única partida, quem somos ou o que deixamos de ser? Isto é o que nós temos que refletir. A cretinice parece que tomou conta de alguns textos cujas as entrelinhas mostram o quanto nós fomos derrotados por uma superioridade alemã, não dentro do campo, mas fora dela. A mistura de futebol e política é de uma imbecilidade sem tamanho. Quanto à partida, seria mais simples se disséssemos que foi só uma partida onde um time não teve capacidade emocional nem competência para vencer o outro. E é isso que aconteceu. O resto, o tempo irá dizer. As crianças, eu diria que foram as mais atingidas por isso, porque que também foram atingidas antes disso pela mídia. Embora existam proibições de foco na criança, uma grande marca nacional usou as crianças como tema dessa Copa. E é mais ou menos isso. Eu fico pensando quem é essa gente que quer construir um país chamando o seu povo de incompetente. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Boa tarde, o Café Missioneiro está no ar. E o tema de hoje não é a Copa do Mundo. O tema de hoje é a inovação. Diego Andrada e Luiz Carlos Ortiz estão aqui comigo. De que forma vocês foram afetados, professores? É um prazer o extensionista e o professor estar aqui comigo. De que forma vocês foram afetados ontem, eu perguntaria. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio. Acredito que fomos afetados como todos foram, né? Na questão de passar aquele ufanismo, né? E cair na realidade. Uhum. Mas é bom, né? Sempre é bom cair na realidade. É muito bom. É muito levantar bom. a cabeça e ver que a nossa vida vai continuar, né? Nós temos que construir. E embora, assim, por exemplo, no programa de ontem aqui, a gente deixou, pelo menos eu procurei deixar muito clara a minha posição, porque é complicado tu dizer, vai ser tanto o placar, ou essa coisa de chutar algum, mas isso estava mais ou menos visto para quem observa o futebol tentando controlar a paixão, né? Pelo menos, eu não sei, eu estava enxergando nessa Copa do Mundo, porque o time, enfim, né? Eu acho que os mais leigos, nós os mais leigos, é que acreditávamos mais, né? Os especialistas já vinham... Eu fico lisonjeado, mas eu nem sou tão especialista assim, professor. Eu pouco acompanho, né? Mas pelo que a gente ouvia e assistia... Muito bem. Né? Pois o Café Missioneiro hoje, então, aborda o projeto de extensão produtiva e inovação que atendeu agora a 100ª empresa. Este tema a gente já tratou aqui e eu gostaria de nós, porque sempre é bom, por exemplo, quem não sabe do que nós estamos falando, eu queria que vocês apresentassem novamente, é algo bastante interessante que está sendo desenvolvido aqui pela URI. Boa tarde a todos, Fábio. Então, o Trabalho de Extensão Produtiva e Inovação, ele é um programa que começou o ano passado, né? Então já é o 2º ano que está rodando aqui na região das Missões, né? Estamos atendendo os 25 municípios, né? Uhum. E a gente vem hoje aqui, né, ao seu programa e enfatizar a 100ª empresa deste ano, né? A indústria, né, melhor dizendo, que nós conseguimos agora, foi sábado passado, né, na cidade de Giruá, né? Uma indústria assim que
na verdade, ela trabalha muito numa questão de impacto ambiental muito grande, né? Que ela recondiciona produtos de carros e automotores elétricos, né? Então ela pega toda a sucata e o devolve ao mercado de forma que possa estar utilizando. Então o projeto assim vem buscando atender tanto agroindústrias e indústrias de diversos segmentos, né? Trazendo então essa inovação que você bem falou, né, para dentro, né, de uma forma simples, de uma forma um pouco mais avançada tecnologicamente, né? E a gente vem trabalhando então ao longo desse ano, desenvolvendo esse trabalho em diferentes áreas dentro da empresa, né, que a gente trabalha a gestão também, né, na área de vendas, na área de produção, na infraestrutura, que é a parte de contábil, vamos dizer assim, a parte da produção, né, controle de produção. Então, assim, a gente faz realmente um diagnóstico, uma varredura dentro da empresa e possibilitando, então, os ganhos, né, estimados dentro de planos de ações que possam vir, porventura, a cumprir pelos empresários. Professor e coordenador do projeto, professor Luiz Cláudio Ortiz, a gente bateu um papo aqui na sua chegada em relação a um momento ainda nesse período de Copa do Mundo que era muito claro, foi durante o mês de junho, a reclamação de empresários em relação à situação que viviam. Eu ouvi relatos aí de empresas que faturaram 40% do que estavam faturando ou que teriam faturado no ano passado pela influência da Copa do Mundo e a influência também de 14 dias aí com um pequeno intervalo de chuva. Hoje pela manhã nós inclusive publicamos no nosso site uma reportagem da Nicole, que foi ao comércio, onde as pessoas demonstram uma espécie de comemoração pela saída do Brasil da Copa, para que se retome, enfim, as relações de comércio, as compras e tal. Relatos de dificuldades nesse período. O senhor tem um exemplo para nós de empresas ou de empresa que se preparou para isso, pensando que o período da Copa do Mundo poderia ser um período prejudicial. Eu gostaria que o senhor trouxesse esse exemplo para nós. Bom, Fábio, o que nas empresas que nós estamos acompanhando, porque esse ano fechou a 100ª, né, nós notamos, e foi um termômetro muito bem sentido, que as vendas, o faturamento foi significativamente atingido. Né? Nós, sem nenhum estudo científico, né, apenas uma visão do mercado, relatos, né? Nós acreditamos que a média foi de uma queda de 30% no faturamento. As empresas, algumas sabiam, né, mas tiveram um problema de se planejar, né? Outras tinham menos instrumentos para fazer esse planejamento, essa organização, né? Porque dependem do tipo de segmento que atua. Né? Mas o caso que nós falávamos era de uma empresa, uma empresa com 20 colaboradores, que desde o início do ano ela formou um banco de horas para que nesse período ela pudesse dar aos trabalhadores, tá, um certo descanso. E sem deixar de atender os pedidos. Né? Então foi uma empresa que não visualizou essa baixa significativa porque ela fez o planejamento. Né? E o projeto vem muito nesse intuito. Né? Esse projeto que nós trabalhamos, que a URI trabalha, né? Que é o convênio com a URI, com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Inovação, é esse processo de planejar, de possibilitar ver à frente, né? Trabalhar com instrumentos para que o empresário, o empreendedor possa se organizar, se preparar para períodos de baixa, que é normal, é do segmento, é da economia, e também se preparar para os períodos de alta, né? Porque se tu não tiver investido, tu não tiver preparado para um aumento da demanda do teu produto, tu também corre o risco de perder. Então, mas sendo bem específico, né? A tua pergunta vimos, notamos, foi significativo, houve uma perda significativa, mas que também acredito que em parte
para algum segmento do mercado, foi a falta de planejamento, né? Se eu tivesse conseguido se planejar, o impacto seria menor. Não que não teria um impacto. Mas eu colocaria assim, ó, imaginamos agora que um empresário do setor do comércio esteja nos ouvindo e ele, essa questão do planejamento no comércio, claro que isso depende do produto comercializado, enfim, mas em termos genéricos, o que ele viu foi a sua loja vazia, a sua loja sem o fluxo de pessoas nesse período. Aí, será que o planejamento não é mais difícil, especificamente nessa área do comércio? Sim, a área do varejo, né, do atacado, ele é mais sensível, né? Ele tem uma sensibilidade maior a essa volatilidade. Sim. Mas aí entram alguns instrumentos, né, para tentar fugir. Eu não, em hipótese alguma, quero dizer que vai conseguir zerar, anular, de forma alguma. A questão é minimizar, né? Ou pegar em mesmo esse momento para a empresa repensar, olhar para dentro de si, trabalhar com seus colaboradores, né? Eu tenho uma baixa das vendas, os meus vendedores estão ociosos. Ou será que não é um momento de pegar, fazer uma reunião, algum trabalho de motivação dos colaboradores, mostrar para o empresário o que pode ser mudado? O que o empresário não vê, os colaboradores muitas vezes veem. E nesse momento, quem sabe, seria a hora, né? De aproveitar esse tempo. Isso até na forma de utilizar o horário do jogo para algum tipo... Não de uma confraternização, somente isso, né? Não é aquela montar uma sala, encher de verde e amarelo, porque daí se entra no espírito nesse ufanismo que a gente falava há pouco, né? Mas de usar esse momento, ou digamos assim, o jogo seria às 17 horas, hoje à tarde faremos, num primeiro momento, um bate-papo sobre a nossa realidade, enfim, depois a gente pode, se vocês quiserem assistir o jogo aqui, vocês assistem, ou vocês vão para casa e tal. Mas eu noto que a frustração de deixar a empresa aberta num horário de jogo, esperando que alguém vá até lá. E eu tenho exemplos aqui que eu ouvi relatos de pessoas que numa tarde de partida de futebol, como ontem, que nenhum cliente entrou dentro da loja, desde das 14 às 18 horas. Isso tem que passar também, além do resultado negativo, enfim, tem que dar um baixo astral terrível no empresário. E o interessante é que, no momento que esse impacto se recai sobre o empresário, sobre o colaborador é maior o impacto ainda. Né? Porque o empresário, embora mais preparado, menos preparado, ele já tem a visão do mercado, a expertise, né? Mas o colaborador não. É sempre aquela parte um pouco mais fraca, né? Aquela parte que tem menos conhecimento. Como ele está muito no operacional, ele vê muito pouco as estratégias, né? Então, se o impacto é grande para o empresário e gera pessimismo, para o colaborador o impacto vai ser muito maior. O que é péssimo para o trabalho em equipe. Sim. E acho que quero aproveitar esse gancho que o Ortiz comentou. Eu acho que é de fundamental importância. Porque, na verdade, o que acontece? Há uma distância entre o empresário, o colaborador e a empresa. Então, neste momento, aí do parte do empresário, lógico, nessa visão, de se ter, como você estava comentando, a loja vazia, porque tudo vai causando uma frustração, né? Sim. Não vendo, o time não ganha, né? Então, isso seria uma boa estratégia, com certeza, de ter um momento, né, um profissional que você contrata para ir lá fazer um trabalho, escutar teu colaborador e decidir algumas coisas, né? Porque, na verdade, o que acontece? Ele sempre, principalmente o pessoal do comércio, ele está preparado para as datas pico, né? Dia dos Pais, final de ano, aquela coisa toda. Mas porventura, e as datas baixas? Como a gente vai preparar? Pode ser que no momento anterior ele poderia ter estipulado umas metas um pouco maior, trabalhado a equipe de vendas para cumprir as metas, para compensar esse período e poderia trabalhar de uma certa forma. Um treinamento, Na Copa teve uns momentos aí de... A gente vê por um lado
empresarial de emoção, superação. Poderiam ter trabalhado algumas coisas com a sua equipe, né? Sim. Também tem um lado pouco positivo, né, do negócio. Mas então, isso jogado para dentro dos colaboradores, né? Mas a gente vê que porque a empresa, ela não é somente do empresário. A empresa é dos colaboradores. E se não tem essa relação entre os dois, não há caminho, né? Então, acho que só quero... E uma espécie de um conflito entre o que se vê na televisão, o que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação transmitem nesse período, né? Que é só tu ligar e tu vê, embora agora, após a derrota, mas se via comemoração, se via consumo, e tem toda uma dinâmica em cima, um marketing em cima desse consumo, lá longe, né? Aqui, o que se observava era algo diferente disso. A gente, analisando aí os números que começam a aparecer sobre os resultados em Porto Alegre, por exemplo, eles são espetaculares, né? Tem determinados segmentos com crescimentos aí que eles nem imaginavam que teriam. Mas, ao mesmo tempo, aqui, à distância, né? Porque aí se estabelece, além dessa distância física, uma distância de resultados. É uma situação que exige muita força dos segmentos, o empresário, os funcionários, enfim. É uma realidade que são dias difíceis. E para o empresário, para o colaborador, tem que ser uma coisa complicada, porque, veja bem, a mídia, a grande mídia, está mostrando as cidades sedes. Sim. Com muita venda, com muito consumo, né? Com aquele crescimento, com aquele boom. E aí aqui para nós não chega nada, né? Então, o que de certa forma é um problema de falta de estrutura, né? Dos governos, eu diria, né? Para poder canalizar, criar uma infraestrutura durante todo o período de preparação, criar uma infraestrutura para esse pessoal poder andar mais, né? E aí disseminar mais esse momento, né? Que nós não vimos e que para nós foi complicado, né? Certo? Mas é aprendizado, né? Exato. É aprendizado. Pois a gente conversa hoje sobre os trabalhos desenvolvidos da parceria da URI com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. Em seguida, nós voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Que recebe hoje no Café Missioneiro o extensionista Diego Andrada e o professor Luiz Cláudio Ortiz. Pois seguimos aqui falando sobre o projeto de extensão produtiva e inovação que atendeu a 100ª empresa. Agora, durante o nosso passeio do intervalo, o professor chamava a atenção, o professor Ortiz, das diferentes e curiosas atividades que estão representadas nessas 100 empresas atendidas aí. Pois, além disso, professor, existe um projeto também, com data definida aí, das startups. O que vem a ser isso, professor? Bom, Fábio, a ideia é que nosso modelo econômico, nosso sistema econômico, está se tornando cada vez mais complexo, cada vez buscando atender melhor os clientes, os consumidores, né? E a nossa vida, como está sendo também mais corrida, nós precisamos de mais comodidade. E nesse processo aí, surge a necessidade por produtos que até então não existiam e que são de ciclo de vida mais curto, diríamos assim, né? Alguns mais, outros menos. E são empresas que se modelam, se formatam de uma maneira diferente, né? Se formatam não daquela maneira antiquada de mobilizar muito capital, de se mobilizar muito em imóveis, vamos dizer assim, né? Em coisa mais pesada, e sim trabalhar de uma forma mais leve, vamos dizer, né? Nesse contexto, então,
e que isso tem funcionado muito, né, nos grandes centros. Nós temos nos utilizados nossos smartphones muito, né, que é produzido nesses grandes centros. A Agência Gaúcha de Desenvolvimento, Promoção e Inovação, ela criou um programa para incentivar essas empresas que geram esses produtos inovadores. E a ideia é de dar o aporte, né? Ele criou um programa que tem inscrições até o dia 18 de julho, né, para selecionar e apoiar os principais projetos, os projetos que tenham mais êxito, né? É todo um processo que envolve uma série de estágios, né, da qual vai se verificar o plano de negócios, o grau de inovação desse produto, a estrutura das pessoas envolvidas na produção desse bem, desse serviço, né, e fazer com que esse segmento surja, flua mais no Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos que em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, isso funciona bem. Mas que nós temos ideias muito boas no interior, mas que elas precisam do apoio. E aí, então, a Agência Gaúcha, junto com os núcleos, né, de uma certa parceria, nós estamos tentando disseminar mais essa ideia desse novo tipo de empresa, né, tem um risco maior, obviamente, como ela tem uma estrutura diferenciada, tem um risco maior, para que ela consiga se solidificar, produzir. E o legal nesse processo é que essas empresas, nós temos conhecimento, e aí é quase conhecimento geral. Aqui em Santo Ângelo nós temos alguns bons casos, né, de empresas que atuam não necessariamente nesse mesmo ramo, mas que perifericamente a esse segmento, que geram muita riqueza, geram um valor agregado muito alto, e que elas disseminam muito conhecimento. Então, nesse contexto, a Agência Gaúcha está desenvolvendo esse projeto, né, que tenta fomentar a criação dessas novas empresas, né, nesse segmento mais de internet, tecnologia da informação, exatamente. Né? Quem nos ouviu no primeiro bloco aí e que, porventura, observe uma necessidade dos serviços, enfim, se é que pode ser, obviamente, chamados assim, mas que tipo de atendimento às empresas é dado por esse projeto que vocês estão desenvolvendo? Bem, Fábio, então, o nosso trabalho, ele é um assessoramento dentro da indústria, né? Nós vamos lá dentro da indústria, né? Com certeza, com hora marcada, definida junto com o empresário, né? Uhum. E lá, então, a gente faz um diagnóstico, né? Aonde a gente verifica a área de aquisição, que trabalha com a questão com os fornecedores, né? Questão de preço, toda aquela situação, né? A questão produção mais limpa, que é a questão ambiental, muito forte hoje, que está cada vez mais está se ficando, né? As durezas das leis, principalmente, né? Estamos trabalhando em cima disso. Temos a área de produção, né? PCP, né? Controle de produção. Então também a gente verifica toda a parte de processo, né? A gente vê tempo de produção, vê aonde os gargalos da produção, aonde a gente pode ganhar tempo, que isso é custo, né? Tá muito ligado a custo. A gente trabalha na área da infraestrutura, que é a parte contábil, né? Então a questão de vendas e marketing, muito o pessoal quer vender. Então é uma área assim que a gente disponibiliza também um bom conhecimento, né? Temos profissionais qualificados dentro do nosso grupo em todas as áreas que podem suprir as necessidades, né? Então, assim, ó, em cima disso a gente faz então uma varredura dentro da indústria, né? Atendemos indústrias, quero salientar, de grande porte, de pequeno porte, de agroindústria, diversos segmentos, né? E isso, toda essa estrutura está apoiada em cima dentro da URI, né? Campo Santo Ângelo, né? A gente está lá, que é a nossa base, né? Que a gente tem o nosso escritório, tem o coordenador, né? Tem os estagiários, todo mundo dando esse suporte aí, e atendendo os 25 municípios, né? Que compõem o Coreia de Missões, né? É uma ligação, então, da universidade com essa questão a ligação da universidade com a área produtiva, a ligação da universidade com as indústrias. Isso. O projeto de extensão produtiva e inovação, da qual a URI Santo Ângelo puxou um núcleo para si,
né, que é o que nós chamamos NEP Missões, Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação, ele tem basicamente esse objetivo. A ideia sempre foi que, e muito é debatido, inclusive nos seus programas aqui, né, é que se tem um sistema produtivo que pode se profissionalizar mais, gerar mais renda, né? Dentro desse contexto, a Agência Gaúcha de Desenvolvimento, ela acredita nisso e criou esse programa, né? São 17 núcleos que atuam em todo o Rio Grande do Sul, certo? Em 17 núcleos com 13 universidades que atuam, né, lá buscando a profissionalização das empresas, certo? Nesse processo aí, nós já temos investido, já foi investido algo de 40 milhões de reais para manutenção desses núcleos, né? E esses núcleos têm essa função de profissionalizar a empresa, a indústria, né, o empresário, fazer com que esse empresário possa olhar para dentro da sua empresa, possa criar instrumentos de gerenciamento melhores, né, possa pensar mais em aumentar a eficiência da empresa e, quem sabe, inovação, né? Sempre que, e aí eu friso bem que a questão da inovação, quando nós pensamos, Fábio, né, muitas vezes se pensa em para inovar tem que ter muito dinheiro, tem que ter um setor dentro da empresa específico. Não. A inovação é de simples adequações, né? Na nossa região nós vimos muito, tanto na agroindústria, né, familiar, quanto nas empresas de médio porte, a criação de vários produtos, várias máquinas que não existem no Brasil, né? Tem empresas, se nós pegar o caso de Guarani das Missões, tem um senhor que criou uma máquina que não existe no mundo inteiro. O que ela faz? Ela arranca mandioca, né? E tem uma demanda muito grande por isso, né? Tem instituições que pesquisam só a produção de aipim e até então não tinham visto uma máquina que retirava. Tem máquina para tudo e não tem para isso. Sim. Né? E aí, o que o núcleo... Bom, aí tem vários outros exemplos, né? Tem um caso de Giroá mesmo, ele importou lá uma máquina que não funcionou e ele foi lá e criou a máquina para recondicionamento de peça, nesse caso, né? Nós temos o caso São Luís Gonzaga, que gera novos produtos. São Pedro do Butiá, né? Giroil aqui, entre Santo Ângelo e Entre Juiz, Sim. que faz produtos inovadores, estamos buscando novos mercados para eles. Então, esse processo de inovação, e eu que sempre friso, não necessita ter muito recurso. Precisa ter só aquela necessidade do empresário parar e olhar como fazer melhor. E nesse contexto o projeto vem a calhar, né? Vem trabalhar de fazer ele repensar, parar e olhar. Como fazer melhor? Bom, eu tenho um problema com mão de obra. Mão de obra é um problema gravíssimo hoje em dia, né? Falta de mão de obra e, por falta, o aumento do custo da mão de obra. Bom, aí o empresário se vê às loucas e tem que substituir mão de obra por máquina. Só que a máquina, quando não tem aqui, é muito cara. E aí ele começa a fazer aquelas produções caseiras, das quais o link com a universidade é muito importante, né? Que nós podemos... nós fazemos esse link de desenvolver o produto, melhorar o processo, levar, quando a URI Santo Ângelo não tem a capacidade, embora nós temos muito material humano bom, nós temos muitos equipamentos bons, mas às vezes nos falta, né? E aí o núcleo, o NEP, está linkado com os outros NEPs de universidades maiores que fornecem ao empresário esse apoio gratuito, que esse é o legal do projeto, né? Tem um extensionista que faz o acompanhamento, tem uma universidade que faz o apoio, tudo de forma gratuita. Um acompanhamento, um assessoramento por até 12 meses, de forma que o empresário não vai retirar dinheiro, não vai tirar lá do seu fluxo de caixa, né, que às vezes pode prejudicá-lo, para melhorar a sua produção. Tem uma questão importante que eu quero frisar também, que é em cima disso aí, que é o seguinte: muitas vezes a matéria-prima está tão perto de uma cidade e o empresário da outra cidade está comprando de longe. Então o que acontece? A gente faz esse link, né? Nas indústrias que a gente está atendendo,
a gente consegue, então, como a gente está rodando toda a região, a gente consegue conectar as indústrias. Também é uma questão importante que eu quero só deixar frisado. Muito bem. Considerações finais, Ortiz? Não, eu queria agradecer o espaço. Colocar à disposição o NEP dos empresários, né? O empresário que, diante desse momento ruim, né, Fábio? Sentir a necessidade e o interesse, que nos procure lá na URI. Nós temos um link bem direto lá, atendimento, pelo telefone 3313-7901, ou nós temos um site, www.uriçã.che.br/nep, tá? É só nos procurar. Nós sempre atenderemos, vamos ao encontro das empresas, seja em Santo Ângelo, seja em qualquer lugar do Colégio de Missões que nós estamos atuando. E quem quiser ir diretamente é no prédio 4. Prédio 4 estamos lá. Por enquanto, vai haver uma modificação, mas lá entrando no campus, as indicações são bem claras, são simples. Muito bem. Este, então, foi o Café Missioneiro desta quarta-feira com Diego Andrada e Luiz Cláudio Ortiz. O Café Missioneiro fica por aqui. A tarde da Novos Horizontes é comandada por Vivian Ferraza, que toca música boa, os clássicos e as novidades da Novos Horizontes. Quem nos acompanha pela NHTV também fica com uma super seleção de videoclipes. Quem quiser assistir o Café Missioneiro desta edição da quarta-feira e que ouviu o programa, pode assisti-lo pela NHTV às 8 da noite. Eu retorno ao vivo amanhã. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.